Estamos ouvindo. Dar continuidade àquilo que nós começamos já na semana passada e acaba que é uma possibilidade que nós estamos fazendo já em todo esse terceiro ciclo, porque diz respeito especificamente àquela concepção de Estado hoje, né, sobre mar, e que é, na verdade, uma sequência daquilo que nós temos estudado, e também é uma sequência do que nós temos estudado de Hobbes, Locke e Rousseau, como sendo os clássicos lá dessa concepção. Um primeiro ponto que a gente estava de verificar é que não quer dizer especificamente que Marx tem uma teoria totalmente diferente ou uma teoria. Eu estou projetando aqui a tela do blog. Aí eu queria saber se vocês me confirmam que estão vendo aí. Professor, seu áudio está muito ruim. O retorno da... Pode falar? O áudio do senhor está muito ruim. Não, fala. O quê? Me diga, por favor, quem está ruim, repita, por favor. Professor, o áudio do senhor está muito ruim. Entendi. Não, piorou. Vamos agora testar aqui. Melhorou agora, por favor? Melhorou, professor. Que bom, então vamos dessa forma aqui. Dentro do que nós estamos falando, né, e o Marx ele trata de uma série de questões, muitas questões ele discute, e acaba que essas questões elas entram umas nas outras, né? E aí cabe a gente verificar algumas coisinhas aí. Só uma questão básica aqui, você veja, entrando aqui no blog de filosofia, nós estamos hoje na aula número 28, né? Aula aqui do dia 30/9, como você consegue perceber aí, certo? Na semana passada foi, então, encaminhada a autoavaliação de filosofia. Então, se caso alguém ainda não tenha feito, então que entre por aqui ou entre lá no GR8, tanto faz, nessa mesma data, olha, dia 28/9, com o título Autoavaliação Terceiro Ciclo M1, que vai para o portfólio também. Algumas pessoas andaram perguntando sobre, professor, essa atividade vai para o portfólio e tal, da agora para frente todas têm que ir, né? Então, ou seja, as antigas que teriam que ir estão marcadas aqui, olha, como a aula 27 está marcado portfólio ao 3, a aula 26, portfólio 2, está marcada, foi no dia 16/9, e a aula do dia 17, não, desculpa, a aula do dia 9, olha aqui, ó, ela também está marcada como portfólio, então precisa ir todas essas. As anteriores não precisam, né, necessariamente. Mas da agora para frente, tudo vai para o portfólio, não temos nenhuma que não vá daí para frente. Se você perceber aqui também, olha só, aqui tem um ponto que é balanço das atividades do terceiro bimestre. Aqui nós temos todas as atividades, olha, atividades do M1, porque daqui semana que vem nós vamos fechar a nota já, né? É o M1 do terceiro ciclo. Então, as atividades que eu vou considerar é a aula 20, aula 21, aula 25, aula 26 e a autoavaliação. Essas todas para o M1, certo?
O M2, então, começa com a aula 27, hoje é a aula 28, e assim por diante até encerrar esse período. Então, vocês se orientem por aqui, né, para que vocês não tenham tanta dificuldade, problema com questão de nota, ok? Então, para nós começarmos aqui hoje, eu gostaria, então, agora já entrando no tema, se alguém tem alguma dúvida quanto a essa questão, questão técnica, essa questão burocrática que eu disse até agora? Se vocês não têm, nós vamos, então, começar agora com a primeira atividade, que é com base numa participação online aí. Você vai entrar, eu vou colocar um link aqui no chat aqui vou colocar um link aqui no chat, deixa eu só pegar esse link aqui rapidinho, para colocar aqui no chat, para que vocês possam fazer uma primeira participação, né, naquilo que nós vamos trabalhar aqui hoje, certo? Deixa eu só prender esse link. Então, eu vou colocar aqui esse aqui é o Mentimeter, né? Então, vocês vão fazer a participação a partir dele, e aí vai aparecer as respostas, ok? Então, tá aqui no chat da nossa reunião, para você já entrar direto. E aí tem uma pergunta lá, né? E você vai responder essa pergunta marcando a opção que você achar mais adequada, ok? Então, já estou vendo algumas pessoas já entraram lá. E se você não consegue entrar pelo chat, você pode entrar nesse endereço da internet que está marcando aí para você logo de cara. Já responderam? Vamos respondendo aí para a gente ver, então, para a gente começar a nossa conversa a partir desse ponto. Vocês, então, que estou vendo que várias pessoas entraram, né? Já estão entrando e já estão respondendo. Já tem 20 pessoas aqui. Aí, daqui a pouquinho, a hora que vários responderem, né? Aí eu vou dar aqui o Enter para a gente ver as respostas que foram dadas. Leia essa frase e me diga e responda aí quem que você acha que falou sobre esse assunto aí. Aí, assim que você fizer, você volta na tela do Teams aí para você ver o que aparece aqui para gente dentro dessa projeção. Professor, minha internet está Sim? muito ruim. Tá querendo carregar a página. Aí, se eu não responder por causa disso, eu vou mandar print para o senhor. Não precisa mandar print, não. Eu acredito que a sua internet tá ruim. Nós não temos como resolver isso agora, né? Então, passou. Obrigada. A minha também só fica um aviãozinho na tela aqui, não carrega, não. Acontece. Eu tô com 26 participações aqui. Eu vou já dar o Enter aqui para a gente ver o resultado, né? Então, lá. A frase é: a propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens. Então, vocês não responderam não, gente? Tá. Desculpa, então. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tinha que dar esse Enter aqui para abrir a possibilidade de vocês responderem. Não é? Beleza. Então, eu estou aqui com as respostas, olha. Então, 4 pessoas responderam que essa frase é de Marx, 3 pessoas responderam que essa frase é de Hegel. Mas como vocês estão vendo aí na tela, de quem que é essa frase, na verdade? De quem que é essa frase, gente? Veja na tela aí.
Rousseau. Então, essa frase do Rousseau. E tem uma diferença de nada, uns 100 anos, a diferença entre o Rousseau e o Marx. O Rousseau está lá nos idos lá dos anos 1700 e o Marx está lá nos anos 1800, entendeu? Então, eu queria que começar com essa frase para que a gente possa sair daqui do terceiro ano do ensino médio e entrar na faculdade o ano que vem e não passar vergonha por lá. Para dizer, por exemplo, que o socialismo é coisa do Marx, entendeu? Então, acho que a gente podia já acabar com isso nessa aula, se não acabou ainda, né? O socialismo é coisa do Marx. Eu estou te fazendo uma referência aqui, olha, de uma pessoa que criticou a propriedade privada. O Marx faz isso? Faz. Mas foi ele que inventou isso? Não. Um cara que criticou a propriedade privada, que no caso o Rousseau aqui, pelo menos 100 anos antes do Marx, e eu teria um monte de outras referências bem anteriores a essas, inclusive, que vem trazer a crítica da propriedade privada. Vocês estão entendendo, gente? Então, é importante esse ponto aqui para a gente não ficar com a ignorância posterior. E, olha, tem gente vacinada, velha, barbada, pessoas maduras que ficam sustentando essa inconsistência teórica, né? Uma pessoa que dizer isso, ela não sabe de teoria posta aí ao longo da história, certo? Então, quando a gente vai pensar em socialismo, e eu estou falando isso aqui pensando que vocês entendem bem. Alguém não sabe, só fala aquele que por acaso não souber e a gente tenta conversar diferente. Alguém por acaso aqui não sabe o que é socialismo? Quando a gente fala de socialismo, então eu estou acreditando que todo mundo já está entendendo, porque você já tem aula de sociologia, trata isso, geografia trata isso, história trata isso, e filosofia, naturalmente, acaba tratando isso também, como uma questão humana, não é? Então, o socialismo, ele, via de regra, e falando de uma forma bem simplista, ele vem uma crítica ao capitalismo, né? E qual que é a base do capitalismo? Alguém, por favor, se conseguir ou quiser fazer uns chutes aí, qual que é a base do capitalismo? São três elementos. Três elementos que o capitalismo ele se sustenta. Lucro? Esse é um. Lucro é um dos Propriedade três itens. privada? Segundo item, propriedade privada. E o terceiro? De alguma forma está relacionado, né? Os três. Trabalhador. Aí, o trabalhador em si... Industrialização? Desculpa, eu não entendi a última pessoa que falou. Industrialização. Certo. Industrialização já seria um efeito do capitalismo, ok? Então, não é uma base do capitalismo. Já seria o que o capitalismo produziu, foi a industrialização. Tecnologia e outras coisas nesse sentido aí, né? Mas o outro item que faz parte da base econômica do capitalismo, que foi lucro, propriedade privada, e o terceiro item é livre concorrência, certo? Que são as leis do mercado. Então, livre concorrência, lucro, propriedade privada, faz com que nós tenhamos uma sociedade capitalista. E a sociedade socialista, pelo contrário, né? Então, não garantiria a propriedade privada. O primeiro item que a sociedade socialista critica é a propriedade privada. Não pode ter uma propriedade privada, porque a propriedade privada, o que ela faz? Ela gera a desigualdade entre as pessoas, né? Uma vez que nem todos... Cadê? Aqui. Então, a propriedade privada, ela é um problema, porque alguns vão lá, pega a sua parte, outros não vai ter a sua parte, e o que isso vai acontecer? Vai gerar uma desigualdade entre os homens, como foi denunciado pelo Rousseau lá nos anos 1700. Entendeu? Então, esse é um ponto inicial para essa conversa aqui, que depois, o que o Marx fez? O Marx ele fez um manifesto, né? Ele escreveu um texto e foi para ele encomendado um partido comunista, né? Pediu para o Marx, escreve um texto para a gente aí, porque a gente está querendo fazer uma proposta diferente aí do capitalismo, ou, em termos da época, do liberalismo, né? Queremos fazer uma proposta contrária, e aí a situação agora, dentro do liberalismo, nós temos aí vem o ponto que a nossa falou aí, da industrialização.
a industrialização gerou ainda mais um problema para o trabalhador, que é outro termo que vocês já me disseram aqui também, né? Gerou um problema em que nós temos, de um lado, o dono da fábrica, que não trabalha, né? E que tem todo o lucro e toda a riqueza para ele, e nós temos, de outro lado, um trabalhador que trabalha muito e não consegue, às vezes, nem o que é necessário para o seu sustento. Então, temos um problema. Está errada essa sociedade desse jeito. Não pode aquele que trabalha não ter nem o que comer e aquele que não trabalha continuar só se enriquecendo às custas do trabalho do outro, trabalho desigual. E aí foi usando essas bases, essas teorias que o Marx escreveu o Manifesto do Partido Comunista, né? O Manifesto Comunista, tanto faz. E isso serviu, então, de vários processos de revolução de lá para cá. E um dos processos foi o quê? Foi o que o Lenin, né, lá na Rússia, na época, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, ele fez a base do governo dele, a partir daí, né, pegando as ideias de Trotsky, que foi um dos que leram o Marx, né? E fizeram uma proposta de fundação de um Estado diferente de todos os outros que existiam por ali, que seria o Estado socialista. E nesse Estado socialista, acaba que quem é o dono da propriedade? Não é mais as pessoas privadas, as pessoas particulares, mas o dono da propriedade passa a ser agora o próprio Estado. E aí o Estado, então, ele se impõe sobre os indivíduos daquela sociedade enquanto detentor de toda a propriedade, e todo mundo trabalha e o Estado controla o consumo ali daquela sociedade para que não falte nada para ninguém. Entendeu? Então, ou seja, assim está estabelecido os dois pontos. A questão do capitalismo, que tem aí a crítica estabelecida, e a própria questão do Estado, né, que tem aí o conceito que nós precisamos trabalhar na aula de hoje. Até aqui, ficou alguma coisa confusa na cabeça de algum de vocês e que vocês gostariam de perguntar ou complementar ou contrapor? Tem algum ponto que vocês queriam colocar até aqui? Não, professor, tá bom. Mas está compreendido isso, essa primeira fala aqui? Porque eu queria muito assim, que isso ficasse de alguma forma cristalizado aí para vocês, para a gente evitar os equívocos futuros, né? Porque se você vai olhar no YouTube, tem um cara chamado... Ai, meu Deus, esqueci o nome do homem. É o guru do Bolsonaro. É o intelectual que o Bolsonaro elegeu para ser a base das ideias dele aí. Hã? É o Olavo de Carvalho, eu acho. Isso, Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, eu acho que 80% do que ele fala é alguma coisa contra Marx. Ele precisa de criticar o Marx em todas as vias e tudo aquilo que sai do Marx. Por exemplo, o Paulo Freire na educação, né, que é um cara que também leu Marx, estudou Marx. Então, ele tenta fazer essa crítica, né? E aí é aquele ponto que a gente deveria conversar com o Olavo de Carvalho, no sentido assim de que existem outras referências que também são contra a propriedade privada, que também são contra o capitalismo, que não é só o Marx. E ele joga ali no Marx. E o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que ele fala questões que nem foram criadas pelo Marx, foram repetidas, foram utilizadas pelo Marx. Isso sim, mas não quer dizer que foi criado pelo Marx. Então tem outras referências anteriores aí. Inclusive, eu vou até terminar aqui, eu não coloquei isso no blog anteriormente, eu vou colocar, por exemplo, um texto lá dos anos 1400, do Thomas Moros, Thomas Malthus, que desenvolveu ali um pensamento, assim, uma literatura que falava de uma sociedade socialista, né, lá nos anos 1400. Entendeu? Então, ou seja, não é uma coisa de anos 1800 aqui, do Marx para cá. Né, algo que já tem uma anterioridade aí, uma antecedente bem sólida. Ok? Mas alguém quer falar alguma coisa? Beleza, então eu vou entender que se precisar, fala. Pode falar. Eu acredito que a maior preocupação dessas pessoas que estão no governo, não só desses senadores, vereadores e
mas também o próprio presidente, não é nem tanto trabalhar as mazelas sociais do Brasil, mas sim combater um comunismo inexistente, assim, de certa forma, porque, assim, você chega e fala, estão explorando demais o trabalhador está perdendo seus direitos. Aí ele, em vez de, tipo assim, resolver o problema e analisar o problema, já chega falando, ai, você é comunista, que não sei o quê. Então, eu acho que o maior inimigo do Brasil para eles não é nem tanto a fome, a pobreza, a falta de salário condizente com o tempo de trabalho, mas sim comunismo inexistente, de certa forma. É uma boa consideração, uma boa ponderação mesmo nesse sentido aí, né, de verificar. E você sabe, historicamente, né, como que isso vem se repetindo na história. O nazismo nasceu dessa situação, o fascismo nasceu dessa situação, o totalitarismo varguiano e depois a ditadura militar aqui no Brasil aconteceu com medo desse socialismo, desse comunismo que chegava para todo quanto é lugar, né? E é uma coisa que, na verdade, não aconteceu, né? Não aconteceu, que é bem restrito às experiências socialistas nos países aí ao longo da história, né? É uma coisa muito, muito particularizada, muito restrita, que não tem que preocupar por aí. Mas poderíamos preocupar por outras questões, né? Como que é justamente o ponto que você acabou de falar, Eduardo. Como que resolver o problema da sociedade? Então, nós temos aí um sistema que se diz traz felicidade, que se diz enquanto libera as pessoas para se autopromoverem a partir da iniciativa privada, não é? Mas nós temos aí o tanto de gente passando fome, o tanto de gente que não tem acesso à saúde, tanto de gente que não tem acesso à educação de qualidade, né? E enfim, o sistema está aí se autoalimentando, né? Se autogerando, e ele utiliza de categorias privadas, como as empresas e outras coisas mais aí, para ele se estabelecer enquanto forma de domínio, entendeu? Então, ou seja, as empresas, na atual conjuntura dessa forma capitalista de manter o mundo, as empresas determinam o que tem que ser feito dentro das esferas públicas, por exemplo. Então, o governo, que deveria ser o controlador de tudo, acaba sendo controlado pelo sistema econômico financeiro. Entendeu? Então, o governo deveria controlar o sistema financeiro. Para quê? Para que a renda seja distribuída. Mas o que ele faz? Ao contrário. Ele escuta o que os donos das empresas determinam que ele faça para que as coisas ocorram. Né? Aí determina a taxa de juros, determina a inflação, determina uma série de questões aí. Que são questões assim, bem, bem tensas, né? Que a gente precisa de um pouco mais tempo e leitura para a gente discutir. Então, eu gostaria de passar agora especificamente pelo tema, né? Pelo tema específico aqui da nossa aula, que seria, então, o conceito de Estado, né? O que é o Estado? Vamos voltar lá em Hegel, né, que é o autor que nós estamos aqui estudando na sequência, fazendo a sequência a partir daí, e aí nós vimos aí esse conceito que está na sua tela, né? O que o Hegel entende? Alguém lê para mim, por favor, aí? O que o Hegel fala do Estado? Hegel vê no Estado uma ferramenta capaz de reproduzir a essência humana. Desculpa, tá aí. Para uma esfera exterior, o Estado. Entendeu? Então, com base em Hegel, e o Marx concorda com isso. Ele pega esse tema que o Hegel disse, que vai, então... lembra dessa aula, gente? Como é que é esse processo aqui de reproduzir a essência humana? Quer dizer que nós, humanos, temos aquela propensão para a gente ficar sendo organizado enquanto sociedade, e aí a gente delega essa função para o Estado, e o Estado passa, então, a reproduzir a essência humana. Então, o Estado é a congregação de tudo que há de melhor do ser humano, e ele está para controlar o ser humano para que o ser humano seja melhor, né? Seja melhor nessa situação aí. E aí o Estado lança mão das instituições. Então, a escola está aí para que você seja melhor do que você já é naturalmente. A igreja está aí para que você seja melhor do que você é naturalmente. A polícia está aí para te vigiar para que você não seja pior do que você é. Entendeu? Então, ou seja, as instituições, todas elas congregadas no Estado, né?
as instituições, todas elas aí garantidas pelo Estado, estão para que você, então, tenha essa situação de se tornar melhor. Aí o Marx disse, tá, a partir disso que o Hegel disse, né? Então, o Estado é apenas uma projeção, nesse caso, ilusória, né, de um ser que é material. Então, o que o Marx falou para o Hegel? Hegel, você está muito romântico. Está lindo o que você está falando aí, mas isso é muita ilusão, né? Me diga, então, se o Estado fizesse o seu papel da forma que tinha que ser feita, então nós não teríamos crime, nós não teríamos problema. Por quê? Porque o Estado reproduz a essência humana, e a essência humana, então, o direito, a justiça, a ética, o amor, a moral, os bons costumes, né? Não seria, então, os desvios, as corrupções, os problemas da sociedade. Então, seria pensar mais ou menos por aí. E aí eu trouxe aqui, na verdade, eu tinha um outro anterior aqui. Ah, tá. Então, eu trouxe aqui alguns fragmentos, né, alguns textos do próprio Marx, para a gente tentar tirar, até o final dessa aula, o conceito de Estado, né, conforme esse autor que nós estamos estudando, certo? E aí eu queria pedir os ajudantes aí que fizessem a leitura para a gente, né, para dar uma democratizada aqui na voz, e a gente tenta comentar e explicar cada um desses pontos. Pode ser? Quem vai ser o primeiro a nos ajudar com a leitura desse slide, desse fragmento? Não, gente, não precisa de bagunça, não. Vamos ler só um de vocês. Não precisa de fazer tanta Eu coisa posso assim. ler, professor. Obrigado. Em todos os estados que diferenciam a democracia, o que domina é o Estado. A lei, a Constituição, sem que ele domine realmente, quer dizer, sem que ele penetre materialmente o conteúdo das restantes esferas não políticas. A democracia, a Constituição, a lei, o próprio Estado é apenas uma autodeterminação e um conteúdo particular do povo, na medida em que esse conteúdo é constituição política. Marx.
Professor, tá sem áudio? Aconteceu alguma coisa? Eu tô falando há um tempo danado e você só não fala agora, beleza, né? Então, Eu tava esperando. Uai, mas eu também tava esperando. Jesus, amado, mas já tem quase uns 4 minutos, mas tudo bem, né? Que enquanto a Emanuela lia, eu desliguei o áudio para não dar retorno, mas beleza, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo nesse texto, então, a relação que o Marx estabelece entre Estado e democracia, né? Estado e democracia. Se for pensar aqui em democracia, nós temos a palavra democracia, que é demo, que significa povo do grego, cracia, que significa governo. Então, governo do povo. Seriam, então, ações, seriam atividades que levam em consideração a maioria das pessoas. E aí, eu pensando aqui no exemplo, né? Nós tivemos uma ação aqui na escola há poucos dias, né? Que, na semana de superação, que era um drive-thru, né? O que significa drive-thru? Significa entrar dirigindo. Through, entrar dentro, né? Entrar dentro é até redundante, mas entrar. E o drive, dirigindo. Então, quando eu coloco no título drive-thru, significa que para você participar, você tem que estar de carro, né? E aí algumas pessoas perguntaram nos grupos lá, principalmente do ensino fundamental, mas e quem não tem carro, pode ir de bicicleta? Ou pode ir andando, né? Então, pelo título da ação, não pode ir andando, não pode ir de bicicleta, não pode ir de moto, tem que ir dirigindo, né? Dirigindo. Então, a pergunta é, isso foi democrático? Agora, tem que ter análise de conjuntura, né? Suponha que a maioria tem carro. Se a maioria tem carro, pedir para ir no drive-thru, dirigindo, é o natural, é o normal, que está atendendo a maioria. De modo que, se a maioria tem carro, se eu pedir para não, tem que ser uma caminhada. Aí eu não estou sendo democrático, porque a maioria se serve do carro, e aí eu estou impondo uma condição que é não usar o carro para se locomover como uma coisa que já é normal. Ou, se eu determinasse que fosse uma cavalgada, né? Aí a pessoa tem que ter uma mula para poder ir, ou uma pedalada, ela tem que ter uma bicicleta para poder participar, entendeu? Então, o democrático seria analisa a sociedade e o que a maioria precisa, então se decide por aí, né? E aí é o ponto que está colocado aqui, ó, em todos os estados que diferem da democracia, o que domina é o próprio estado, né? Em qualquer estado aí que não tem democracia, quem domina é o próprio estado. E quem é o estado? O estado é aquele que está governando, né? Nesse caso específico aqui, porque o conceito de estado é um conjunto, né? É um conjunto de 3 elementos básicos. Claro que tem mais, mas básicos: lei, povo e governo. Então, se eu tenho esses 3 elementos, lei, povo e governo, então eu tenho a Constituição do Estado. Só que muitos estados, eles confundem a palavra governo com a palavra Estado. Ou seja, o próprio Estado é o próprio governo, né? Seria dizer, por exemplo, que o Bolsonaro, enquanto presidente da República do Brasil, é o Brasil. Ou seja, aquilo que o Bolsonaro, por acaso, disser, né? Então, é o que o Brasil quer. Não é bem assim. Porque aqui no Brasil nós temos ainda a Constituição, nós temos ainda a lei, né? E isso separa, conforme o que está dito aqui nesses 2 documentos, né, nas leis e na Constituição, separa a pessoa física do presidente da pessoa pública, que é o Estado. Então, nem tudo que ele disser vai se tornar oficial lei, né? Naquilo porque precisa das outras casas, do legislativo aí, do Senado, dos deputados, etc. Entendeu? Mas por quê? Porque aqui nós ainda temos uma chamada democracia. E agora, só um adendo aqui, um parênteses muito curtinho, não sei se vocês estão acompanhando, mas parece que está havendo aí alguma conversa, que lá nos Estados Unidos está tendo eleição nesse momento, né? Então está tendo alguma conversa aí de que o presidente atual dos Estados Unidos, que também está concorrendo à eleição, está dizendo que pode ser que, se o resultado for diferente do resultado dele enquanto reeleito, pode ser que ele não vai validar as eleições. Entendeu? Então há uns rumores aí em algumas entrevistas dele, algumas declarações dele, que pode ser que só vai valer a eleição esse ano se ele for eleito. Se por acaso ele não for eleito, pode ser que ele vai lá
e invalidar essas eleições. Então, sei lá, os Estados Unidos é o país da democracia, né? Da liberdade, quer dizer, da liberdade. E agora essa liberdade está contrastando, né? Está em problema com a democracia. Não sei se vocês estão acompanhando essa situação, mas há esses rumores, né, dentro dos discursos do Trump, né, no sentido de que pode ser que lá nós vamos ter uma ditadura aí esse ano, né, não é ditadura porque não é militar, né, mas nós vamos ter um Estado aí fascista, né, um governo totalitário, uma vez que o próprio governante ele se impõe no governo, ele se determina ali para governar, entendeu? Então, agora, o que acontece aqui nesse trechinho que a Emanuela leu para a gente aqui, né? A Constituição, olha aqui, quer dizer, sem que ele penetre materialmente o conteúdo das restantes esferas, entendeu? Então, nós temos aquelas que não são políticas. O que está falando aqui? Por exemplo, as empresas, por exemplo, as relações privadas que temos aí. Entendeu? Então, esse Estado, por mais que ele acha que ele manda, por mais que ele acha que ele domina, ele não dá conta de mandar em todas as esferas. Está claro, meninos? Ele tem um poder total sobre as pessoas, sobre os indivíduos, né? Mas ele não tem poder total sobre algumas esferas não políticas, né? Como, por exemplo, a relação de trabalho nas empresas, a relação de distribuição aí da produção, a questão do efeito preço, né? Preço dos produtos que estão por aí. Coisa que, na democracia, então, o Marx aqui está, de alguma forma, valorizando o processo democrático, né? A Constituição, a lei e o próprio Estado são apenas uma autodeterminação de um conteúdo particular do povo, pois na democracia quem manda é o povo. Na medida em que esse conteúdo é uma constituição política da vontade do povo, certo? Então, para Marx, a democracia é interessante porque o povo acaba, de fato, governando, mas se isso acontecer, se a vontade do povo for determinada, né? Agora eu pergunto, a nossa vontade é determinada aqui no Brasil, mesmo sendo democrático? Vocês podiam me responder um sim ou não. Então, esse que é o problema. Então, aí nós votamos, de alguma forma somos obrigados a votar, né? Porque senão a gente vai perder alguns outros tipos de participação aí na atividade social. Mas, na verdade, as decisões estão nas mãos, né, de outras pessoas que não somos nós. Mesmo a gente tendo os nossos representantes lá, não é? Então, seria esse primeiro aqui, ponto, né, sobre essa discussão. Eu, sinceramente, eu planejei muito mais, né, para a gente verificar aqui. E aí eu quero, então, nesses 5 minutos que restam, a gente tratar aqui um último item que eu planejei, mesmo tendo planejado outros, né, que vai falar da questão do proletariado, né, que é justamente esse ponto aqui, ok? Vamos deixar só carregar aí, beleza. Eu vou lendo aqui, tentando explicar já, né, porque daí o que acontece? Deixa eu já só falar de topo mesmo. Marx, ele entende que o Estado, ele deve ser destruído. Então, a palavra é essa, entendeu? Eu não sei se vocês assistiram a paródia que eu coloquei para vocês na aula passada, né? Então, no comunismo, o Estado precisa ser eliminado. Por que o Estado precisa ser eliminado, professor? Porque o Estado, ele apenas ele serve para a classe burguesa se estabelecer, entendeu? Contra o trabalhador. O trabalhador que trabalha, que precisava de ter melhores condições e não tem, acaba sendo, então, pelo próprio Estado, a determinação, tendo do próprio Estado, a determinação de que está na lei, que é legal, que pode fazer dessa forma com o trabalhador, entendeu? Então, você lembra de um dos pontos da reforma trabalhista que ocorreu em 2017? Um dos pontos foi que a relação de trabalho, a relação entre patrão e empregado, o contrato, deve ser feito entre os dois, só os dois. Porque o que acontecia na lei antes? A relação entre patrão e empregado era intermediada pelos sindicatos. E os sindicatos faziam tipo uma lei lá, tipo, o salário mínimo para uma cozinheira é tanto. O salário mínimo para um frentista de posto é tanto. Determinado por quem?
pelas convenções coletivas do Sindicato das Cozinheiras, Sindicato dos Frentistas de Posto. Então, determinava essas questões. A lei de 2017, a reforma trabalhista, determinou que o sindicato, a convenção coletiva, não tinha nada a ver com isso mais, não podia interferir nessa situação. E aí, quem determinava, então, a situação seria o patrão e o empregado em comum acordo. Aí, num comum acordo desse, a gente sabe muito bem quem tem poder, né, de determinar, olha, vai ser assim e pronto. Será que vai ser o empregado? Pode até ser. Pode um empregado, algum empregado que tem um talento muito importante para a empresa pode até determinar, não, eu só trabalho aqui por 10 mil reais por mês, por exemplo. E aí o patrão tem que aceitar ou não aceitar, né? Mas o resto dos trabalhadores do mundo, do Brasil, né? O resto dos trabalhadores, ele fala, o patrão, olha, eu vou te pagar tanto, você tem que trabalhar aqui domingo, se eu te chamar de noite, você tem que vir. E se você quiser, assim, se não quiser, tem uma fila aí de gente querendo. Não é assim a relação de patrão e empregado que nós temos na maioria das relações de emprego por aí? Então, aí o Marx, quem é o trabalhador? É esse que tem uma consciência de proletariado, né? Aquele que faz o trabalho. Então, eu vou ler aqui, nesses 2 minutos que faltam, para não tomar o tempo tanto de vocês, né? Já não pode apelar a título histórico, mas simplesmente ao título humano, né? Que não se encontra em nenhuma espécie de contraposição particular com as consequências, senão uma contraposição universal. Essa contraposição que ele está chamando aqui é a luta de classes. De um lado, o trabalhador que tudo tem, mas praticamente nada faz, o não trabalhador, que é o dono da empresa, e do outro lado, o trabalhador. O trabalhador precisa emancipar-se, entendeu? E para emancipar, tem que emancipar todas as esferas da sociedade. É nesse ponto que eu falei para você aqui que o Estado tem que ser destruído. Tem que ser destruído esse Estado injusto para ser construído um Estado justo. Entendeu? Seria isso. Seria isso para a gente conversar hoje. Ok? Ok, professor. E aí vocês leiam esse restante desses slides para responder as perguntas que a gente colocou lá, certo? E vamos atualizar essas tarefas, porque essa semana aí, ó, vai ter prova já, vocês sabem disso, o conteúdo vai ser esse mesmo, né, que nós estamos estudando aí a partir do Hegel e Marx, né? E, enfim, é isso, né? É a vida que segue, não é? Bom dia a todos, então. Até amanhã na aula de inglês. Bom dia, professor. Tchau. Tchau. Bom dia, professor. Tchau. Tchau, professor. Até logo, Diogo.